Professora Patrícia, e hoje a gente vai continuar com o assunto o ser humano no ambiente, o impacto na biosfera. Como a gente visualizou na aula passada sobre o efeito estufa, hoje a gente vai falar um pouco sobre o aquecimento global. O efeito estufa, ele tem a função dele, que é manter a temperatura equilibrada, né, no nosso planeta. Mas a gente vem percebendo que ao passar do tempo, ao passar dos anos, a temperatura está aumentando cada vez mais. Por que isso está acontecendo? Isso ocorre devido ao grande número de produção de gás de efeito estufa que está acontecendo atualmente. Esse problema já vem acontecendo desde a Revolução Industrial, onde teve um aumento significativo das taxas de gás carbônico. Aumentou a produção de gás carbônico, de gás metano, monóxido, vapores de água. E esse aumento desses gases gera o quê? O aquecimento. O que é para onde depois que esses gases são produzidos, eles são levados à atmosfera, onde há uma grande concentração desses gases. E quando isso acontece, o que resulta? Resulta que há uma grande concentração de calor, e esse calor faz o que? Esse calor retorna ao nosso planeta. Quais são as ações que ocasionam esse aquecimento global? A queima de combustíveis, a produção de gás carbônico pelos automóveis, maior produção de produtos industrializados e os desmatamentos das florestas. A gente sabe desde sempre o quanto que a vegetação é importante para o nosso planeta. A vegetação, além de manter o nosso clima equilibrado, também purifica o ar que a gente respira. Então isso deve ser conscientizado sempre a importância da natureza, da vegetação, das florestas para o nosso planeta. Acaba também piorando a situação quando justamente fazem esse desmatamento dessas florestas para fazer construções de indústrias, construções de edifícios, construções até mesmo de casas, porque cada setor desse faz a produção, sim, dos gases de efeito estufa, esses gases que já foram citados. A produção dos gases carbônicos pelos automóveis. À medida que a gente vai tendo cada vez mais carros, mais motos, faz o que? Aumenta a produção desse gás carbônico e vai diretamente para a atmosfera. Então o que seria melhor ser feito? Dá uma diminuída, deixa o carro em casa, procura meios alternativos para não utilizar todos no mesmo momento, para não fazer essa produção exacerbada de gases de efeito estufa. O que resulta esse aquecimento global? Resulta em aumento de temperatura, aumento das chuvas, elevação dos níveis do mar, acidificação dos oceanos. Foi feita uma pesquisa que daqui a um tempo muitas cidades litorâneas irão ficar submersas. E por que isso acontece? Devido a esse aquecimento global, as calotas polares estão derretendo. Dessa forma, elas vão para os mares. Então, o nível da água do mar irá aumentar. Consequentemente, haverá inundações e as cidades acabarão desaparecendo. Foi criado o Protocolo de Kyoto com o objetivo de reduzir as emissões de gases na atmosfera. Foi um acordo assinado por várias nações com esse objetivo de diminuir até 5,2%. Participaram cerca de 141 representantes de diversos países, entre eles Guatemala, Bolívia, Uruguai, França, Brasil, Itália, justamente pensando nisso, fazendo a conscientização para diminuir a produção desses gases, para diminuir os desmatamentos e assim conseguir reter um pouco essa situação, porque pelo que a gente já sabe,
a cada 10 anos a temperatura se eleva um pouco. Então, o que será que vai acontecer daqui a 5, 10, 20 anos? Né? Com esse percentual aumentando a cada década. O que esse protocolo propõe? Reforma no setor energético e no setor de transporte. Para quê? Se o setor de transporte tiver transportes mais adequados, os transportes públicos mais adequados, as pessoas poderão deixar os seus carros em casa. E dessa forma diminui tanto a produção desses gases, quanto também a questão de trânsito, das avenidas, de ruas, né? O uso de fontes renováveis de energia, a redução das emissões de metano, combate ao desmatamento, proteção das florestas, promoção de formas sustentáveis de agricultura e a cooperação entre os países em relação ao compartilhamento de informações sobre novas tecnologias. Então, realmente é um protocolo muito válido, né, que deve ser levado a sério para que haja cada vez mais diminuição. Sobre a camada de ozônio, como já foi dito, a Terra possui uma camada que protege a gente contra os raios UVA e UVB. Os raios UVA são excelentes, é aquele raio solar que nos ajuda a ter a vitamina D, que é essencial para o nosso organismo. Mas o filtro, os raios UVB são muito nocivos a nós, porque eles causam queimaduras e câncer de pele, além também de problemas respiratórios, influencia na fotossíntese das plantas. Então é muito importante que haja a camada de ozônio em sua forma íntegra, para que consiga fazer a filtração desse raio UVB, para que ele não chegue diretamente na gente e cause maiores danos à nossa saúde. Em 1985, foi descoberto na parte do sul do planeta que estava havendo uma diminuição do ozônio. E isso se deu pela observação do derretimento das calotas polares, como já falei no aquecimento global. Em 1986, uma química americana descobriu que o gás CFCS, que é o clorofluorcarbono, que é super utilizado, né, porque em vários materiais, na nossa vida toda, provoca a quebra desse ozônio, formando apenas as moléculas de O2. A molécula de oxigênio, ela não tem capacidade de fazer a filtração desses raios UVB. Então, com essa quebra da camada, com esses buracos na camada de oxigênio, o que é que acontece? Como vocês podem visualizar nessa imagem, os raios passam livremente, fazendo o quê? Chegando até nós no planeta, na Terra. E aí causa os grandes danos que a gente já está até percebendo, né, na nossa saúde. E foi criado em 1989 o Protocolo de Montreal, visando a redução desses gases de CFCS. A mesma questão do Protocolo de Kyoto, né, fazendo essa conscientização, revendo formas de diminuir ou até mesmo reter, mesmo acabar com o uso desses gases de CFC. Agora, gente, falando sobre essa questão de poluição, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos dessa poluição sobre a água. A água é um bem natural para todos nós, né? Todos nós precisamos da água, seres humanos, animais, plantas, todos. Mas o que a gente vem percebendo que ao longo do tempo, a água vem diminuindo. E isso se dá por diversos motivos. É o aumento da população, é o uso exacerbado da água, contaminação de rios, lagos, lagoas. A gente vê que muitos locais não têm saneamento básico, as empresas elas não se propõem a fazer
uma outra forma de despejar o seu lixo, né? E isso vai ter consequências. Como eu já disse antes, toda ação que a gente faz tem consequências. Se são boas, são consequências boas. Se são ruins, são consequências ruins. Então a gente precisa realmente começar a olhar com cuidado essa questão. A água, ela pode vir a acabar se a gente não tomar cuidado. Cuidado que a gente pode ter no nosso dia a dia, quando tomar banho, desliga o chuveiro. Quando for lavar a calçada, pode pegar, lavar com balde, não precisa a torneira ficar aberta. Se você pode varrer, por que não varrer? Na verdade, se você vai escovar os dentes, desliga a torneira na hora que estiver escovando os dentes. Essas pequenas atitudes já fazem um bem muito grande na questão da água, de economizar água para o nosso planeta, para a gente mesmo e para as futuras gerações, claro. Também existe a poluição da água através do calor. A poluição térmica acontece quando a temperatura de um rio se eleva por meio de despejos ainda quentes. Quando as indústrias despejam suas águas quentes no rio, nos lagos, na água doce, o que acontece? O nível de oxigênio diminui. E quando esse nível de oxigênio diminui, acontece o quê? Prejudica os animais aquáticos, a vegetação aquática. Porque eles precisam daquele oxigênio para respirar. E se ele diminui, os animais acabam o quê? Morrendo, né? Temos exemplos de empresas que fazem esse tipo de poluição térmica, são as usinas canavieiras e as usinas atômicas. Também temos a poluição química, que são inúmeras substâncias que são despejadas nos rios, nos lagos, substâncias tóxicas que também fazem super mal para os animais e para a vegetação aquática. Como temos exemplos dos detergentes sintéticos não biodegradáveis, e quando despejados na água formam muita espuma. E essa espuma dificulta na questão de respiração dos animais e na questão de alimento para os animais, né, que existem na água. Então, a aula de hoje foi essa. Próxima aula a gente termina o nosso assunto e a gente vai terminar com uma frase: tudo que existe, vive, precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. A gente precisa cuidar do nosso planeta, da nossa vegetação, dos nossos animais, da nossa água, para que nosso planeta Terra consiga ter condições para que a gente consiga permanecer vivendo aqui nesse planeta. Bom, a aula é essa, obrigada, até mais.